Bom, um tema que tem movimentado o parlamento, a sociedade e também o poder executivo, o governo federal, é a possibilidade de estabelecer um teto para a taxa de juro cobrada nos cartões de crédito. E quem vai falar um pouquinho sobre essa história com a gente é o economista Fernando Gomes, titular aqui do quadro Economia Direta. Oi, Fernando, tudo bem com você? Bom dia, Márcio, tudo bem? Bom dia aí para todo mundo que nos acompanha. Perfeito, Fernando. Então, os deputados, né, chegaram a começar as discussões aqui, inclusive chegou a ser pautado para votação esse projeto, essa matéria, né, que estabelece regras para as taxas de juros no cartão de crédito. Fernando, explica um pouquinho essa proposta para a gente. Pois é, Márcio, as taxas de juros anuais do cartão de crédito, né, conforme a gente já comentou aqui em outro programa, em média elas estão em mais de 400% ao ano, a depender aí do banco e do cliente, né? O que esse projeto traz? São basicamente duas propostas, duas alternativas aí para lidar com essa questão desse juro altíssimo que é cobrado nas operações do rotativo do cartão de crédito. O rotativo do cartão de crédito, para que quem nos acompanha possa entender bem, é quando você faz compras, né, em um determinado mês e paga essas compras no cartão e você não quita essa dívida. Dando um exemplo aqui, vamos imaginar que você comprou R$ 1.000 em um mês e quando veio a fatura você só pagou R$ 300. Os R$ 700 que você não pagou permanecem como um saldo devedor do cartão, mas só que ao invés de você pagar sem juros, como foi na compra original, você passa a pagar esses R$ 700 dentro do limite do rotativo do cartão, que tem, como a gente mencionou, uma taxa de juros altíssima de mais de 400% ao ano. Dando um exemplo aqui de como essa taxa é alta, se você tiver uma dívida de R$ 1.000 no rotativo do cartão e não pagar durante um ano, você vai dever, ao final de um ano, R$ 5.000. R$ 1.000 do valor da dívida, do principal inicial, e mais R$ 4.000 de juros do cartão de crédito. Então, é muito alto. A primeira providência que o projeto traz é estabelecer um prazo de 90 dias, isso depois que o projeto for aprovado no Congresso e sancionado pelo presidente, para que as instituições financeiras, os bancos, apresentem ao Conselho Monetário Nacional e ao Banco Central uma proposta para reduzir os juros nesse tipo de operação. Qual é a ideia aqui? Que os bancos apresentem uma proposta de redução dessas taxas ao final desse prazo ou até antes, e essa proposta seja razoável e seja aceita e aprovada, homologada aí pelo Conselho Monetário Nacional. Então não é só apresentar a proposta, ela tem que ser aceita e aprovada pelo Conselho Monetário Nacional, que é o órgão responsável aí por regular essas taxas de juros e esse mercado. Se a proposta não for apresentada, ou se for apresentada e não for aprovada, homologada pelo Conselho Monetário Nacional, o texto do projeto determina uma taxa de juros máxima para o rotativo do cartão. Então, que taxa máxima é essa, né? É o valor do principal da dívida. O máximo que pode ser cobrado de juros nesse tipo de operação passa a ser o valor principal da dívida. Dando um exemplo aqui para ficar bem claro aqui para quem nos acompanha. Se a pessoa devia R$ 500, né? Ela fez uma dívida de R$ 500 no cartão. O máximo que pode ser cobrado de juros nessa dívida são mais R$ 500, que é o valor do principal da dívida. Então essa é a primeira regra e na prática essa regra reduz os juros do cartão de 400% ao ano para 100% ao ano. Se você só pode dobrar o valor só pode cobrar como valor de juros o valor do principal, na prática você está limitando a cobrança desse tipo de juro a 100% ao ano e não mais a 400% ao ano. E o projeto inclui também a segunda alternativa, que é a portabilidade. O que é a portabilidade? É você poder pegar a sua dívida no cartão em um banco e levar para outro banco. A expectativa é que quando você fizer isso, ao levar a sua dívida no cartão para um outro banco, você consiga uma redução no valor da dívida, consiga uma taxa de juros mais barata na renegociação, consiga condições de renegociação mais favoráveis. E é um incentivo também para que a concorrência entre os bancos beneficie os clientes. O que não ficou claro ainda no projeto é como é que fica isso do ponto de vista contábil, né? Porque o devedor fez uma dívida aí no cartão com o banco B. Se ele faz a portabilidade da dívida dele para o banco A, quem é que paga ao banco B? Então isso ainda precisa ser clarificado no projeto, né? Não está bem claro, mas é uma questão que deve ser resolvida, regulamentada quando o projeto for aprovado e regulamentado, quando essa lei entrar em vigor. É isso aí, Márcio. E os bancos, Fernando, o que eles têm achado dessa proposta, desse projeto que está em discussão aqui? Eles consideram que isso seja razoável?
Pois é, Márcio, esse tema é polêmico, né? A gente também já comentou isso aqui antes por alto, né? Os bancos, eles argumentam o seguinte, que a taxa de juros do rotativo do cartão de crédito é alta porque a inadimplência é muito alta, né? Então, os bancos argumentam que 40% das pessoas que usam o rotativo do cartão de crédito estão inadimplentes, não pagam em dia. É um percentual de inadimplência muito alto. Agora, quem usa o rotativo do cartão representa um percentual bem pequeno em relação a todos que usam o cartão. Das pessoas que usam cartão de crédito, segundo a Febraban, que é a federação aí dos bancos, apenas 5% desse total é que usam o rotativo do cartão, que é um percentual baixo em relação ao total da carteira. Mas, embora esse percentual do uso do rotativo do cartão seja baixo, dentro desses 5% que usam, quase a metade, 40%, estão inadimplentes. Então, esse é o argumento dos bancos para manterem os juros tão altos nessa modalidade. Uma inadimplência muito alta nesse tipo de operação. Sim. O raciocínio é que você aumenta os juros e, com esses juros mais altos, aumenta a receita do banco. E esse aumento da receita é exatamente para compensar os valores que o banco não recebe pela inadimplência. Então, é como se você diluísse o prejuízo entre todos os usuários, cobrando uma taxa de juros mais alta de todo mundo. Outro argumento dos bancos também para não reduzir esses juros é que o sistema vai se autorregular, né? Aquela questão da concorrência perfeita, né? A própria concorrência vai reduzir as taxas. Então, se um banco cobra uma taxa de juros muito alta, os clientes tendem a procurar outros bancos que oferecem taxas de juros mais baixas, até que o mercado vai se autorregulando e passe a cobrar uma taxa mais justa. Só que na prática a gente sabe que isso não acontece, né? A maioria das pessoas não procuram saber as diferenças de taxas de juros entre os bancos e elas tendem a operar com o banco que elas já operam e continuam pagando as mesmas taxas. Isso acaba impedindo esse ajuste dos juros para baixo, porque acaba não havendo essa competição entre os bancos. E se houver, é muito pouco, é muito pequeno e não chega a gerar impacto nos juros. Vamos ver como é que os bancos vão reagir a esse projeto, se eles vão mesmo apresentar uma taxa de juros que seja razoável ou se vão tentar aí outras alternativas enquanto o projeto ainda não foi aprovado, enquanto o projeto estiver tramitando aí. E a gente segue acompanhando aqui. Sim. Deixa eu fazer outra pergunta, Fernando. Independentemente de estabelecer um limite para essas taxas de juro no rotativo do cartão ou não, ou manter tudo como está hoje, qual é efetivamente a influência da variação da taxa Selic, a taxa básica de juros, sobre os juros do cartão de crédito? Pois é, Márcio. Quando a gente já comentou aqui que a Selic é a nossa taxa básica da economia, né? Ela é a taxa referencial para outras taxas de juros, tanto no que diz respeito às aplicações financeiras que as pessoas físicas fazem nos bancos, quanto para todos os tipos de empréstimos que são feitos. No caso dos empréstimos e financiamentos, ela é a base, o piso, né? Ou seja, os juros que vão ser cobrados vão partir da Selic e vão ser sempre maiores do que a Selic. Nós tivemos recentemente uma queda na Selic de 0,5% e o impacto dessa queda nos juros dos financiamentos, em média, foi de 1%. Só que se você considerar que as taxas anuais chegam até 100% ao ano, o impacto de redução é muito pequeno. No caso do cartão, não é diferente. Há um impacto sim, mas ele é pequeno. Não vai haver uma redução forte nos juros do cartão de crédito, que são cobrados no rotativo, se a Selic cair 0,5%, cair 0,75%. O impacto vai ser muito pequeno, as reduções vão ser bem pequenas, a menos que você mude o parâmetro para cobrar esses juros, né? Como a gente já disse, o parâmetro usado pelos bancos hoje é a inadimplência no rotativo do cartão, que é muito alta, é de cerca de 40% entre as pessoas que usam o rotativo. E isso tem sido o determinante para estabelecer a taxa de juros. Então, sem mudanças nesse paradigma, mesmo caindo a Selic, os juros do cartão rotativo vão cair muito pouco. E aí esse projeto de lei pode ser fundamental para ajudar aí nesse processo de mudança. Márcio, só para lembrar aqui, hoje é o último dia para o governo encaminhar, né, o projeto da lei orçamentária anual que vai valer para o ano que vem. Esse projeto de lei é muito importante, talvez o mais importante para o governo ao longo desses 4 anos, porque é a primeira lei orçamentária que vai ser aprovada depois que o novo marco fiscal foi aprovado. Então essa LOA é a primeira, já considerando aí as novas regras que substituíram o teto de gastos, e ela deve trazer números aí que devem indicar um déficit zero para 2024, ou seja, um equilíbrio entre receitas e despesas já para o próximo ano. O governo acredita que vai zerar o déficit no ano que vem, mas tem muita gente, inclusive o mercado financeiro e as previsões que hoje constam do relatório Focus, são de que
nesse momento não vai, que vai ter aí um déficit de 0,8%, talvez até 1% do PIB. Vamos ver como é que esse assunto vai evoluir. Outro assunto importante, também ligado ao orçamento, que acho que vale a pena a gente registrar aqui, é o encaminhamento ao Congresso que foi feito ontem do plano plurianual, né? O PPA, Plano Plurianual, é uma lei aí que vale por 4 anos, é um planejamento de longo prazo do governo. Ele é apresentado no primeiro ano do governo, tem que ser aprovado até o final desse ano para valer para os próximos 4 anos, incluindo o primeiro ano do próximo governo. Então, esse PPA, inclusive, teve uma inovação, né, esse ano, que foi um processo de consulta pública feito aí em 27 estados. Então, em decorrência dessa consulta, o governo está, inclusive, chamando esse PPA aí de PPA participativo. E outro ponto interessante também do PPA é que ele está trazendo aí metas para redução de desemprego, para redução da extrema pobreza e até para diminuição de desmatamento. Então, só fazer esse registro aí, porque talvez esse pode ser o tema do nosso próximo programa. O que você acha, Márcio? Eu ia falar justamente isso. Guarda para a gente ter mais detalhes isso na semana que vem, depois dos primeiros reflexos desse encaminhamento aqui para o Congresso Nacional. Então já está marcado. Semana que vem a gente fala sobre isso, Fernando. Combinado. A LOA deve ser encaminhada hoje, né? Talvez final da tarde, acho que já está marcado até um horário aqui para entrega formal e certamente em cima dela a gente vai ter muito argumento, vai ter muito número aqui com posições contrárias e favoráveis aí para a gente debater aqui. Fechado, então. Cenas do próximo capítulo no Economia Direta. Por enquanto, um abração, Fernando. A gente se vê. Um abraço, Márcio. Obrigado. Um abraço para todo mundo aí que nos acompanha. Até a próxima.